Olá, meus amores, tia Silene de volta. A gente está estudando as leis de Newton, então a gente vai continuar nosso estudo sobre a força resultante, né? E hoje a gente vai fazer as resoluções de alguns exercícios, né? Vamos lá. Vamos relembrar o que é a força resultante. Eu sei que o corpo, para haver força, ele precisa da interação, né? Interação de forças nesse corpo. Então, aqui eu coloquei aqui um bonequinho. Vamos imaginar que você foi no supermercado e você vai empurrando um carrinho de compras, né? Quando você empurra um carrinho de compras, você aplica, né, para empurrar o carrinho de compras, uma força de 10 newton. Quando você está empurrando, né, a força ela tem módulo, direção e sentido. Então, ela é um vetor, né? Então, ela tem módulo, direção e sentido. Como eu estou empurrando o carrinho de compras, né? O módulo dela é o valor numérico, né? É a quantidade, é a quantificação da força. Então, se eu estou empurrando o carrinho na força de 10 newton, certo? Então, o meu módulo, 10 newton. A direção é na horizontal, porque eu estou empurrando o carrinho assim, né? Então, eu estou andando a força no sentido horizontal. E o sentido, para onde é que eu estou empurrando? Para a direita. Então, a força ela é um vetor. Aqui você observou, né, no exemplo, que foi aplicado somente uma força, mas normalmente nos corpos há uma interação de forças, né? Então, um exemplozinho mais simples, né, os mais simples que normalmente a gente vê na aplicação das forças, quando as forças, vamos imaginar que aqui é um bloquinho e aqui está interagindo duas forças, a força F1 no valor de 6 newton e a força F2 no valor de 10 newton. Eu observo que as duas forças estão apontando para a direita. Não sei se dá para vocês verem, que a luzinha é pequena. Elas estão todas apontando para a direita. Como eu observei que as forças estão no mesmo sentido, né? As duas forças estão apontando para a direita, então o que é que eu vou fazer? Eu vou somar essas forças. Porque como elas estão no mesmo sentido, então eu vou fazer a somatória dessas forças. Então eu vou pegar, ó, F1 mais F2. Então, a força resultante vai ser a soma dessas forças. Então, força resultante é igual a F1, quanto é F1? 6. 6 mais F2, quanto é F2? 10. Então, força resultante, 6 mais 10, força resultante é igual a 16 newton. Como ela é um vetor, ela precisa do módulo, direção e sentido. Então, o 16 newton é o meu módulo, né? A direção, as forças estão na horizontal. E o sentido, as forças estão apontando para lá, então está apontando para a direita. Tudo bem, né? Facinho, né? Outro exemplo. Aqui eu observo um bloquinho onde tem a força F1 apontando para a esquerda, no valor de 8 newton. E eu tenho outra força F2 apontando para a direita, no valor de 6 newton. Eu observo que as forças estão no sentido contrário. Então, quando as forças estão no sentido contrário, eu faço uma subtração de forças, né? Aí eu vou fazer aqui, força resultante é igual a F1 menos F2. Então, eu vou subtrair a força. Então, quem é F1? F1, 8 newton. Quem é F2? 6. Então, 8 menos 6, 2 newton. Então, como a força ela é um vetor, precisa de módulo, direção e sentido, o 2 newton é o valor do meu módulo, né? E a sua direção, você vê que as forças elas estão assim, né? Uma aponta para lá, outra para cá. Então, estão na direção horizontal. E o sentido, se uma aponta para lá e outra para cá, vou saber qual é o sentido que ela vai apontar? Você observa onde a força maior está apontando. A força maior é 8 newton, então ela está apontando para a esquerda. Então, a minha força resultante é 2 newton, que é o meu módulo, a direção na horizontal e no sentido esquerda, porque a força maior é 8 newton, está apontando para a esquerda. Tudo bem? Aí aqui eu tenho a F1, uma força F1 que está apontando para a direita, no valor de 3 newton, e tem um F2 no valor de 4 newton apontando para baixo, né? E eu observo que elas são perpendiculares. Você vê o que é perpendiculares? Perpendicular é quando entre elas formam um ângulo de 90 graus. Não sei se dá para vocês observar aqui, ó, formou um ângulo de 90 graus. Então, a força resultante vai ser assim, certo? E eu observo aqui que formou um triângulo retângulo, né? Como é um triângulo retângulo, então eu vou usar o teorema de Pitágoras
para me calcular a força resultante, porque a força resultante aqui vai ser a minha hipotenusa do meu triângulo retângulo. Não sei se dá para vocês perceberem. Deixa eu pegar aqui um pincel. Aqui, ó. Formou esse quadrado aqui, ó. Esse quadrado não, desculpa, esse triângulo aqui, ó. Dá para perceber. Então, a minha força resultante, ó, dá para perceber aí? A minha força resultante vai ser aqui, ó. A minha hipotenusa. E para me calcular a hipotenusa do triângulo retângulo, eu uso o teorema de Pitágoras, não é isso? Então, utilizando o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, não é assim? Então, eu vou colocar força resultante ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, força resultante ao quadrado é igual a F1, quem é meu F1? 3 ao quadrado, mais F2, quem é F2? 4, F2, 4 ao quadrado. Então, força resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Força resultante ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25. Como aqui está o quadrado, a força está ao quadrado, então eu vou tirar a raiz quadrada, né? Então, força resultante é raiz quadrada de 25, então a minha força resultante é o quê? 5. Aí você observa, onde é que está a força maior? A força maior, que é o F1 é 3, aponta para a direita, e a força F2 é 4, apontando para baixo. Então, a minha força resultante, ela precisa de módulo, direção e sentido. O módulo que eu já calculei aqui deu 5 N, né, que é a raiz quadrada de 25. Ela vai apontar, a força maior, né, 4, é a F2, ó, aponta para quê? Para baixo. Então, a direção é na vertical e o sentido para baixo. Tudo bem? Então, isso aqui são algumas resoluções de alguns exercícios, né? E a gente agora vai treinar fazendo a resolução de alguns exercícios. Abraços e beijos, a tia tá morrendo de saudade de vocês, tá?